O mendigo vai ser deputado. Isso mesmo, aquele mendigo que ficou famoso da maneira mais esdrúxula possível e que tá aí nas redes sociais com centenas de milhares de seguidores. Ele vai ser deputado estadual por Brasília. E isso não é um clickbait. Ou será que é? Peraí que eu vou explicar direitinho. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho pra gente conversar. Mas antes de ouvir essa historinha, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você acompanhar os próximos vídeos que eu postar, coisa que eu faço 2 vezes por semana. Givaldo Alves fez um vídeo e divulgou em suas redes sociais dizendo que é pré-candidato a deputado distrital. Ele falou que fez um levante em suas redes e que dá 1,4 milhão de pessoas. E que, de acordo com a enquete que ele fez, 700 mil pessoas votariam nele. Eu fui vendo o vídeo e fiquei pensando se ele colocou nos stories uma enquete. Você votaria em mim? Aí algumas pessoas responderam, deu empate, mostrou lá os 50-50 e foi daí que ele tirou os 700 mil. E não é que foi exatamente isso que ele fez? E olha como é que o cara é confiante. Ele diz que se as eleições fossem no dia da enquete dele, ele estaria eleito. Que metodologia de pesquisa é essa, né? Parabéns! Eu acho que a gente pode acabar com as pesquisas de intenção de voto oficiais e adotar as enquetes do Instagram. Mas enfim, ele disse que pretende acabar com esses fakes que fazem mal para a vida das pessoas, seja lá o que significa isso, e que ele, o mendigão, sabe o que é passar fome, frio, e aí ele pede ajuda das pessoas para pensarem nos projetos para o Brasil. Nessa declaração dele tem um monte de informação completamente equivocada do ponto de vista jurídico e eleitoral. E eu vou aproveitar esse lançamento da pré-candidatura dele para explicar para vocês como funcionam algumas formalidades para concorrer às eleições. E aí você vai entender que esse vídeo dele só pode ser um clickbait. Deputado distrital é um cargo que faz parte do Poder Legislativo do Distrito Federal. É como se fosse um deputado estadual. Para esse cargo, você tem que pedir voto para as pessoas do Distrito Federal. Aliás, a não ser que ele estivesse concorrendo à presidência, uma rede social com seguidores do país todo não significa que ele vai ter tantos votos quantos seguidores ele tem. Entendem? Porque governador, deputado estadual, deputado federal e senador, todos eles são escolhidos pelas pessoas do estado que eles representam. Eu, que sou de Minas, não posso votar num candidato a deputado distrital, por exemplo. E nem se eu pudesse, eu votaria nesse aí. Então, essa conta doida aí dos 700 mil não é contabilizável como capital político. Ignorando o fato de que ele lançou uma candidatura sem ter um projeto, ou mesmo sem ter a menor ideia do que faz um deputado distrital, o fato é que ele não pode ser candidato. E sabe por quê? Porque ele não está afiliado a um partido político. Givaldo Alves de Souza, segundo consulta ao TSE, não está afiliado a nenhum partido político. O prazo para filiação era até 2 de abril, porque a lei exige que a pessoa esteja afiliada 6 meses antes da data da eleição. Tem vários prazos que precisam ser cumpridos ao longo do período eleitoral e a filiação é um deles. Ele chegou a ser convidado por 4 partidos para se filiar. Eu até procurei o nome desses partidos, mas eu não encontrei. Se vocês souberem, pode colocar aqui nos comentários, até porque é um bom filtro para a gente escolher qual partido a gente vai ou não levar a sério nessas eleições. Sem estar filiado, ele deixa de cumprir um dos requisitos de elegibilidade e não está apto a concorrer. Mas agora entra uma informação ainda mais chocante. Esse senhor, mesmo que estivesse filiado, talvez não passasse pela lei da ficha limpa. É que, segundo a Lei Complementar 135, a pessoa que for condenada por crime praticado em quadrilha ou bando fica inelegível desde a condenação até o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. E o que o Givaldo fez? Ele participou do sequestro de uma mulher em 2004, na zona leste de São Paulo. Na verdade, ele já estava respondendo a um processo por furto e enquanto esse processo tramitava, ele teria invadido a casa de uma pessoa, junto com outros 2 indivíduos armados, e utilizando de violência, eles sequestraram uma mulher para exigir um valor de resgate. O jornal Estado de Minas apurou que o acórdão do processo criminal informa que o Givaldo foi encarregado pelo grupo de buscar o resgate e por causa disso ele acabou sendo preso em flagrante. Ele foi inicialmente condenado a 17 anos de prisão, porque ele teria agido com outros 3 comparsas e essa seria a forma qualificada do crime e por isso a pena é tão elevada.
Depois essa pena foi revisada e foi diminuída para 8 anos, porque na verdade entenderam que ele não agiu com 3, mas com 2, enfim, aí ele saiu da cadeia em 2013. Eu não fui a fundo para saber o mês certinho em que a pena dele foi declarada cumprida, então não dá para saber se agora, em 2022, o prazo de inelegibilidade já estaria extinto, acabado. O fato é que a ficha dele, mesmo que não impedisse a candidatura, não é tão limpinha assim. Agora eu quero chamar vocês para refletirem sobre uma coisa. Será que alguém como o mendigo, ou o mendigão, como ele mesmo fala, está preparado para assumir um cargo de deputado distrital? Vocês sabem o que um deputado faz? Acho que todo mundo compreende que a principal função do legislativo é fazer as leis. Um deputado distrital compõe a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E para assumir esse cargo, a pessoa tem que ter algum projeto, alguma causa pela qual ela luta. Tem que já ter identificado problemas, pensado numa solução legislativa para propor. Precisa saber defender tecnicamente essa solução, discutir com especialistas, explicar para o povo. E precisa também saber opinar sobre os projetos que os outros deputados apresentarem. É um cargo que requer estudo, que requer uma equipe qualificada, que requer uma capacidade de dialogar e de convencer muito boa. E aí fica o questionamento. Qual a proposta dele? Por qual causa ele luta? E além disso, é função dos deputados fiscalizar os gastos do executivo, analisar se o dinheiro está sendo gasto dentro da lei. É uma função muito importante que nem todo mundo que está ocupando esse cargo, neste momento, sabe como fazer. Será que o mendigo saberia? Será que não está na hora da gente considerar essas questões quando vai decidir em quem votar? Eu disse para vocês que ele chegou a receber convite de 4 partidos para se filiar, né? Por que esses partidos teriam interesse nele se eu estou dizendo que ele não parece ser alguém preparado para o cargo? É que ele atingiu uma fama que poderia fazer dele o famoso puxador de voto. Muita gente escolhe em quem votar quase que na base do deboche. Às vezes a pessoa até compreende que aquele candidato não tem qualquer condição de exercer o cargo, mas acaba votando nele como uma forma de protesto, uma forma burra de protesto. Ou até mesmo porque não parou para pensar que o voto dela realmente pode ser capaz de eleger aquela pessoa. E nesse efeito manada, um doido qualquer acaba tendo tantos votos que são suficientes para eleger ele e mais uma galera do partido dele. Foi o que aconteceu com o Tiririca. Isso acontece porque o nosso sistema de eleição para o legislativo é chamado de sistema proporcional. E o voto que você dá em algum candidato conta primeiro para o bloco do partido. Se o partido fizer votos suficientes para conseguir ocupar 3 cadeiras, por exemplo, essas cadeiras vão ser ocupadas pelos candidatos mais votados do partido. Aí você imagina, por exemplo, que a cadeira custa 100 mil votos e o mendigo vai lá e faz 700 mil votos. Ele se elege e elege mais outros 6 na cola dele, entenderam? Bom, pelo menos essa candidatura dele aí não tem chance de ir para frente, já que ele não preencheu o requisito de elegibilidade, que é estar filiado a um partido político 6 meses antes da eleição. Sorte a nossa e sorte do Distrito Federal.